Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece o Legado, um livro de Napoleão Hill, que se você já conhece as obras dele e ainda não conhece esse que tem um comentário atualizado pelos editores, é muito interessante. O livro que mesmo sem esse comentário ele já é atualizado. Faz total sentido para a vida de quem está querendo acessar algo novo. Então vamos dar continuidade sem mais delongas. O que eu faria se tivesse US$ 1 milhão? O que você faria? A história a seguir comprova a verdade do velho ditado: quem quer, faz. Quem me contou foi o querido educador e clérigo Frank Gansaulos, que começou a carreira de pregador na região dos Armazéns de Chicago. Quando estava na faculdade, Gonçalves notou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que ele acreditava que poderia corrigir se fosse diretor de uma faculdade. Ele decidiu organizar uma nova faculdade em que pudesse pôr em prática suas ideias sem ser prejudicado por métodos ortodoxos da educação. Ele precisava de US$ 1 milhão para colocar o projeto em andamento. Onde arranjaria uma quantia tão alta? Essa era a questão que ocupava a maioria dos pensamentos do jovem e ambicioso pregador. Mas ele não conseguia fazer nenhum progresso. Todas as noites ele dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo, pensava naquilo em todos os lugares onde ia. Pensava e pensava até a ideia se tornar uma obsessão que o consumia, um desejo ardente. Gonçalves era filósofo além de pregador e, como todos que alcançam sucesso na vida, reconhecia que definição de objetivo é o ponto de partida. Também reconhecia que a definição de objetivo adquire vida e força quando é respaldada por um desejo ardente de traduzir esse objetivo em seu equivalente material. Ele conhecia todas as grandes verdades, mas não sabia onde ou como arrumar US$ 1 milhão. O normal teria sido desistir e dizer: Ah, bom, minha ideia é boa, mas não posso fazer nada com ela, porque não consigo arrumar US$ 1 milhão. É exatamente isso que a maioria das pessoas teria dito, mas não foi o que ele disse. O que ele disse e o que fez é tão importante que vou deixá-lo falar por si. Em um sábado à tarde, eu estava no meu quarto pensando em maneiras de levantar o dinheiro para realizar meus planos. Havia pensado por quase 2 anos, mas não tinha feito nada além de pensar. Tinha chegado a hora de agir. Decidi naquele momento que conseguiria US$ 1 milhão necessário no prazo de uma semana. Como? Eu não estava preocupado com isso. O mais importante foi a decisão de levantar o dinheiro dentro de um prazo específico. Quero dizer que no momento em que cheguei a uma decisão definitiva de conseguir o dinheiro, dentro de um período determinado, surgiu um estranho sentimento de segurança que eu nunca tinha experimentado antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que você não tomou essa decisão há tempos? O dinheiro estava esperando por você o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Liguei para os jornais e anunciei que na manhã seguinte faria um sermão intitulado O que eu faria se tivesse US$ 1 milhões. Comecei a trabalhar no sermão de forma imediata. Mas devo dizer que, francamente, a tarefa não foi difícil, porque eu o preparava havia quase 2 anos. Terminei de escrever o sermão muito antes da meia-noite. Fui para a cama e dormi me sentindo confiante, pois já podia me ver de posse do US$ 1 milhão. Na manhã seguinte, levantei cedo, fui ao banheiro, li o sermão, me ajoelhei e
Pedi que, com ele, eu conseguisse chamar a atenção de alguém que fornecesse o dinheiro necessário. Enquanto rezava, tive novamente a certeza de que o dinheiro estava próximo. Na minha animação, saí sem o sermão e só percebi o descuido quando já estava no púlpito, pronto para começar a pregar. Era tarde demais para ir buscar minhas anotações. E que bênção foi não poder voltar. Em vez disso, meu subconsciente produziu o material de que eu precisava. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei dos meus sonhos com o coração e a alma. Não só conversei com a minha congregação, como acho que também conversei com Deus. Eu disse o que faria com US$ 1 milhão se esse valor fosse colocado em minhas mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para organizar uma grande instituição educacional, onde os jovens aprenderiam a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolveriam o pensamento. Quando terminei e me sentei, um homem levantou-se lentamente do banco da terceira fileira do fundo e se dirigiu ao púlpito. Eu não sabia o que ele ia fazer. Ele subiu no púlpito, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que pode fazer tudo o que disse que faria se tivesse US$ 1 milhão. Para provar que acredito em você e no seu sermão, se for ao meu escritório amanhã de manhã, lhe darei US$ 1 milhão. Meu nome é Philip D. Armour. O jovem Gonçalves foi ao escritório de Armour e recebeu US$ 1 milhão. Com esse dinheiro, fundou o Instituto de Tecnologia Armour, conhecido hoje como Instituto de Tecnologia de Illinois. US$ 1 milhão para a fundação do Instituto Armour foi resultado de uma ideia. Por trás da ideia havia o desejo que o jovem Gonçalves nutriu por quase 2 anos. Observe esse fato importante. Ele conseguiu o dinheiro 36 horas depois de ter tomado a decisão de obtê-lo e traçar um plano definido para conseguir. Não havia nada de novo ou único em o jovem Gonçalves pensar vagamente em US$ 1 milhão e ter uma leve esperança de obtê-lo. Outros tiveram pensamentos semelhantes, mas havia algo de muito único e diferente na decisão que ele tomou naquele sábado memorável, quando colocou a imprecisão em segundo plano e disse de um jeito definido: Terei esse dinheiro em uma semana. O princípio pelo qual Gonçalves obteve seu US$ 1 milhão ainda está vivo, está disponível para você. Essa lei universal é tão viável hoje como era quando o jovem pregador a usou com tanto sucesso. Comentário. O Instituto de Tecnologia Armour foi inaugurado em 1893, oferecendo cursos de engenharia, química, arquitetura e biblioteconomia. E, em 1940, tornou-se o Instituto de Tecnologia de Illinois, IIT, quando se juntou ao Instituto Lewis, uma faculdade de Chicago fundada em 1895, que oferecia cursos de artes liberais, além de ciência e engenharia. Em 1949, o Instituto de Design, fundado em 1937, também se juntou ao IIT, seguido em 1969 pela Faculdade de Direito Chicago-Kent e pela Escola de Administração Stewart, e em 1986 pela Faculdade de Engenharia do Meio Oeste. Hoje existem vários campos no centro de Chicago. O IIT tem sido chamado de alma mater de realizações. Fim do comentário. Como transmutar ideias em dinheiro? Asa Candler e Frank Gonçalves tinham uma característica em comum. Ambos conheciam a surpreendente verdade
de que ideias podem ser transmutadas em dinheiro por meio do poder, do objetivo definido, somado a planos definidos. Se você é um desses que acreditam que trabalho duro e honestidade por si só trarão riqueza, pode esquecer. Não é verdade. Quando chega em grandes quantidades, a riqueza nunca é resultado só de trabalho duro. A riqueza vem, se vier, em resposta a demandas definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos, não por acaso ou sorte. De modo geral, uma ideia é um pensamento que leva à ação porque atrai a imaginação. Todos os grandes vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde uma mercadoria não pode. Os vendedores comuns não sabem disso, por isso são comuns. Um editor de livros de preços baixos fez uma descoberta que tem sido de grande valor para os editores. Ele aprendeu que muita gente compra os títulos, não o conteúdo dos livros. Ao simplesmente mudar o nome de um livro que não estava saindo, as vendas deram um salto de mais de 1 milhão de cópias. O interior do livro não teve nenhuma alteração. Ele simplesmente trocou a capa por outra com um título que tinha apelo de bilheteria. Por mais simples que possa parecer, foi uma ideia, foi imaginação. Comentário. Para os leitores que pensam que substituir a capa de um livro é muito simples, ou algo que não poderiam fazer por não serem do ramo, os editores diriam que se você tivesse tido essa ideia simples antes daquele editor, ele provavelmente teria ficado satisfeito por vender os livros encalhados para você por centavos de dólar. Você então poderia ter trocado a capa e de repente teria se tornado o editor de um best-seller. No entanto, a ideia de substituir as capas não significaria nada se você também não tivesse ideias sobre como comercializar e promover a nova capa atraente. E é isso que Hill argumenta. A Coca-Cola era uma receita, uma ideia criativa, mas teria permanecido apenas uma receita se Asa Candler não tivesse também outras ideias criativas para comercializá-la e fé em si mesmo para pôr essas ideias em prática. Spence Silver era um químico que trabalhava para a 3M, quando por acidente criou uma cola que não era muito aderente. Nem é preciso dizer que a 3M não ficou muito interessada em uma cola sem aderência, e a invenção de Silver foi arquivada como um erro. Mas Silver gostou da cola e durante 5 anos continuou falando do produto para quem quisesse ouvir. Ninguém queria até Arthur Fry, que trabalhava na divisão de fitas da 3M, descobrir que, quando estava no ensaio do coral, sempre perdia a página do inário, porque os pedaços de papel que usava para marcá-las escorregavam ou caíam do livro. No entanto, com um pouco de cola não muito aderente de Silver, os pedaços de papel ficavam onde ele queria e se soltavam com facilidade quando ele terminava. Esse foi o momento eureka. Eles tinham acabado de inventar o melhor marcador do mundo, post-it. Mas esse não é o fim da história, nem o fim das ideias imaginativas que foram necessárias para fazer o post-it acontecer. Fry também precisaria de perseverança. Primeiro, teve de convencer os engenheiros a resolver problemas de produção. Para isso, ele abriu um buraco na parede do porão de sua casa para instalar um protótipo de equipamento de produção. Ele insistiu e, finalmente, 2 anos depois, a 3M mandou o projeto para o departamento de marketing. Os especialistas em marketing criaram anúncios e folhetos que vendiam a ideia do bloco de notas aderente e lançaram o produto em 4 cidades para testar. Os resultados foram um desastre. Ninguém sacou e ninguém comprou. Quem pagaria por papel de rascunho? O projeto do post-it estava prestes a ser descartado quando Geoffrey Nicholson e Joseph Rumey colocaram sua imaginação nele. Como Silver e Fry, Nicholson e Rumey
Tinham fé na ideia porque viam como as pessoas no escritório se apaixonavam pelos pequenos pedaços de papel adesivo quando começavam a usá-los. Nicholson e Rumey foram para Richmond, Virgínia, uma das 4 cidades dos testes mal-sucedidos, e percorreram a área comercial, entrando nos escritórios e dando bloquinhos de post-it para recepcionistas, secretárias e qualquer outro que aceitasse. A máquina de marketing convencional da 3M tinha falhado, mas distribuir post-its às pessoas que realmente os usariam deu resultado. Quando os funcionários de escritório de Richmond começaram a usar o post-it, a ideia de pagar pelo papel de rascunho deixou de parecer tão má. Eles sacaram e compraram. O teste de Richmond passou do fracasso ao sucesso, e logo os post-its estavam grudados em tudo no mundo todo. Aqui está outra simples ideia que a imaginação transformou em sucesso. A história começou com um homem cujo problema era exatamente o oposto do de Spensilver. Esse homem tinha algo que grudava demais. George de Maestral era um montanhista suíço que um dia foi caçar com seu cachorro. Quando chegaram em casa, ambos estavam cobertos de carrapichos. Os carrapichos eram tão difíceis de remover que Mestral os estudou com uma lupa para entender por quê. Ele viu que as plantas eram cobertas por pequenos ganchos que se prendiam ao pelo e ao tecido. Foi quando ele teve a ideia. Se os carrapichos ficavam presos onde você não queria, por que não colocar ganchinhos nas coisas para que ficassem onde você queria? Como todos os outros mencionados neste livro, Mestral teve uma ideia imaginativa, mas foi só o início. Ele também teve fé em si para continuar quando as pessoas riram de sua ideia, o que muitos fizeram até finalmente encontrar uma fábrica têxtil francesa que o ajudou a fazer o que queria. No entanto, mesmo quando enfim elaboraram uma maneira de usar tecido de algodão para fazer o que chamariam de fita de fechamento, não tinham como arcar com os custos da produção em massa. E foi assim que Mestral descobriu, de forma acidental, que quando se costura o nylon sob luz infravermelha, ele produz naturalmente pequenos ganchos. Agora que poderiam fabricar por baixo custo, só precisavam de um nome. Um lado era felpudo como o veludo e o outro era de crochê, a palavra francesa para gancho. Pegue véu e cro. Combine com a imaginação. O resultado é velcro. E um alpinista suíço se torna um magnata da indústria. Uma vez, a Sony Corporation tentou fabricar um gravador muito pequeno que funcionasse com cassetes de tamanho padrão, mas não conseguiu. Eles poderiam produzir uma pequena máquina de reprodução, mas na época os componentes eletrônicos necessários para torná-la também uma máquina de gravação não eram suficientemente pequenos. Concluíram que o projeto era um fracasso. Um dia, o presidente honorário da Sony, Masaru Ibuka, entrou no laboratório e viu que alguns dos engenheiros estavam usando os protótipos do gravador fracassado para ouvir fitas de música. Eles não pareciam se importar com o fato de o aparelho não poder gravar, só gostavam de poder andar por aí ouvindo suas músicas favoritas. Então surgiu a ideia imaginativa que fez toda a diferença. Ibuka lembrou de uma divisão Ibuka lembrou que outra divisão estava trabalhando em fones de ouvido leves. Esse foi o flash. A imaginação de Ibuka fez a conexão que os outros engenheiros não tinham feito. Na opinião de Ibuka, eles não haviam projetado um gravador que deu errado, mas criado um reprodutor estéreo particular, bem sucedido. Adicionaram os fones de ouvido,
chamaram de Walkman e revolucionaram o negócio da música e a indústria eletrônica. Clarence Stan, não, Clarence Saunders era funcionário em um pequeno varejo no sul. Um dia estava de pé, com uma bandeja nas mãos, esperando sua vez em uma lanchonete. Ele nunca tinha ganhado mais de US$ 20 por semana antes disso. E ninguém jamais havia notado nele alguma coisa que indicasse habilidade em comum. Mas algo aconteceu em sua mente enquanto ele estava na fila. Algo que fez sua imaginação funcionar. Ele teve a ideia de que aquele mesmo conceito de autoatendimento também funcionaria no mercadinho. Clarence Saunders levou a ideia para o chefe. Naturalmente, o chefe disse que ele estava louco. Então, Saunders largou o emprego, fez o que precisava fazer para levantar o dinheiro e abriu a primeira mercearia self-service. Chamou de Piggly Wiggly. E Clarence Saunders, o funcionário de mercearia que ganhava US$ 20 por semana, rapidamente se tornou o multimilionário dono de uma cadeia de mercearia dos Estados Unidos. Goldman era dono de várias lojas Piggly Wiggly em Oklahoma. E como qualquer bom empresário, passava muito tempo observando os clientes andando pelos corredores, colocando seus produtos em cestas ou sacolas de compras. Uma noite, ao tentar descobrir como fazer os clientes comprarem mais em cada visita, ele deu por si olhando para uma cesta sobre o assento de uma cadeira dobrável de madeira. Eureka! Chamou seu mecânico, Fred Young. Colocaram rodas na extremidade inferior das pernas da cadeira, adicionaram uma cesta debaixo do assento e assim nasceu o carrinho de compras. No momento em que preparamos essa edição para publicação, existem cerca de 35 milhões de carrinhos de compras nos Estados Unidos e em torno de 1,25 milhão de carrinhos novos são vendidos a cada ano. Thomas Stenberg, que também mencionamos anteriormente, era outro executivo de supermercado que observava os clientes enquanto faziam compras. Naquele momento, os carrinhos de compras estavam bem estabelecidos nos supermercados e foi vendo seus clientes empurrando carrinhos para cima e para baixo, pelos corredores, que ele teve seu flash de inspiração. Ficou tão seguro de uma ideia que convenceu outro executivo de supermercado, Léo Kahn, a se juntar a ele. Juntos, pegaram o conceito de supermercado e o aplicaram à venda de material de escritório. E, em 1986, abriram a sua primeira loja em Brighton, Massachusetts. Chamaram-na de Staples. Em 1989, abriram o capital da empresa e 10 anos depois havia mais de 1.000 lojas da Staples, com receitas acima de US$ 7 bilhões. Vamos concluir este comentário com outro conjunto de histórias relacionadas que mostram que, às vezes, a parte mais imaginativa do marketing é o timing. Se você fosse fazer compras no final do século XIX, normalmente teria que interagir com um comerciante que pegaria as mercadorias em prateleiras atrás do balcão. Na década de 1870, os preços fixos começavam a ser usados pelos lojistas. Os comerciantes experimentavam a ideia usando uma tabela de mercadorias que tinham todas o mesmo preço, geralmente 5 centavos. Frank Winfield Woodward era funcionário de um armazém e convenceu o proprietário a deixá-lo tentar a ideia da tabela de 5 centavos. Embora tenha funcionado, o proprietário não ficou impressionado. Assim, Woodward pegou US$ 350 emprestado do seu chefe e em 1879 abriu sua primeira loja 5 Cents em Utica, Nova York. Era uma loja inteira cheia de produtos onde tudo custava um níquel. Um ano depois, ele tinha 4 lojas. E a quarta, em Lancaster, Pensilvânia, foi a primeira que ele chamou de FW Woodward's 5 and 10 cents Store. 20 anos depois,
eram 238 lojas. Na época da sua morte, em 1919, eram mais de 1.000 endereços da Woolworth. Ele havia estabelecido a primeira rede nacional de lojas de variedades e construído um prédio mais alto da cidade de Nova York para instalar sua sede. A empresa Woolworth permaneceu fiel à ideia original e não comercializou nenhuma mercadoria que custasse mais de 10 centavos até 1932, quando o maior preço foi aumentado para 20 centavos. Mas à medida que os tempos mudaram, o preço fixo foi derrubado, as mercadorias se tornaram mais variadas e a empresa continuou crescendo até ter mais de 8.000 lojas em todo o mundo, vendendo de tudo, desde aviamentos até utensílios domésticos e móveis. Então, nos anos de 1960 e 70, algo começou a acontecer. O estado de espírito dos Estados Unidos estava mudando, mas as lojas Woolworth não. Foi quando Sam Walton abriu o primeiro Walmart em Rogers, Arkansas, em 1962. Walton entrou no ramo do varejo depois da Segunda Guerra Mundial, quando seu sogro emprestou a ele o dinheiro para comprar uma franquia da loja Butter Brothers, em Bentonville, Arkansas. Em 1962, Sam e seu irmão Bud tinham 16 lojas de variedades em Arkansas, Missouri e Kansas. Foi nessas lojas que Sam Walton começou a adicionar o ingrediente mágico da imaginação. Além do faro para a promoção, Sam tentou novas formas de vender produtos domésticos e mercadorias em geral no varejo. Ele insistia em interiores limpos e bem iluminados, introduziu o conceito de self-service com corredores largos, o bastante para carrinhos de compras e balcões de check-out na frente da loja. Também começou a comprar diretamente dos fabricantes e criou planos de participação dos lucros que mantinham sua família de funcionários leal, trabalhadora e prestativa. Em 1962, Walton incorporou essas e outras ideias imaginativas quando abriu sua primeira loja que chamou de Walmart. A magia básica era vender produtos de marca por preços mais baixos que os do mercado, mas também havia magia em como ele mantinha um clima amistoso de cidadezinha natal em sua loja, embora ela fosse o que agora chamamos de mega loja. A loja Walmart de Sam Walton foi um sucesso, então ele continuou construindo e abrindo mais delas. Primeiro em pequenas cidades e áreas rurais, depois em cidades maiores, depois nas grandes cidades, e não demorou muito para ter uma rede nacional. Em 1992, quando Sam Walton morreu, havia mais de 1,7 mil lojas Walmart. A rede era a maior varejista do país. Empregava mais de 600.000 pessoas. E Sam Walton era o homem mais rico dos Estados Unidos. Em 2003, havia mais de 3,2 mil lojas nos Estados Unidos, mais de 1,1 mil em outros países. A empresa empregava mais de 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo e atendia mais de 1 milhão de clientes por semana. E esse comentário não acaba, minha gente. Vou ficar por aqui porque já passamos do tempo. Amanhã retornamos com esse comentário. E caso você esteja pela primeira vez até o final do vídeo, que maravilha! Seja muito bem-vindo a fazer parte deste canal, acompanhar essa leitura desde o início e também, caso queira diariamente estar ao vivo conosco, deixe a sua vontade abaixo ali nos comentários com seu link de WhatsApp ou seu número de telefone, que entraremos em contato. Também você vai encontrar nos comentários, no fixado, o link para comprar o livro físico na Amazon. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos aqui numa próxima leitura.